todos. Meu nome é Maria Lúcia Benhame, eu sou advogada, assessoro empresas na área trabalhista e área sindical. E a pedido da Câmara Espanhola, eu estou gravando esse vídeo para dar uma noção sobre a nossa estrutura sindical, que é bem diferente dos demais países. Eu vou fazer uma pequena apresentação e uma apresentação bem resumida. A estrutura é bastante complexa. Um pouco mais de detalhe vocês vão encontrar no guia, como fazer negócios no Brasil. E hoje a gente vai só fazer uma pequena apresentação, bem resumida, do que é essa nossa estrutura sindical. Vou compartilhar um pouquinho aqui a tela. Bom, a estrutura sindical brasileira, ela envolve alguns detalhes, inclusive a forma de se efetuar o enquadramento, seja da empresa, seja dos empregados. É isso que a gente vai abranger um pouco aqui, mas de uma maneira bem resumida, né? No Brasil, nós temos uma unicidade por categoria, e as entidades sindicais, elas têm 3 níveis: os sindicatos, as federações e as confederações. Os sindicatos são os representantes diretos dos representados, seja empregados, seja empregadores. As federações, elas têm uma base estadual, são as entidades de segundo grau e, portanto, arregimentam e englobam alguns sindicatos, e as confederações, que têm uma estrutura nacional e envolvem algumas federações. Então, a base mínima do sindicato é um município, ele não pode ter uma base representativa menor do que isso. A legislação brasileira não prevê acordos nacionais, e as empresas, então, lidam com vários sindicatos. Quando uma empresa vem se instalar no Brasil, ela tem uma grande dificuldade de saber qual é o próprio sindicato, o sindicato patronal. O que é importante ter em mente é que o enquadramento sindical, seja patronal, seja profissional, ele não é livre no Brasil. A legislação é que vai estabelecer qual é o sindicato que representa aquela empresa e os seus empregados. Então, o primeiro passo para enquadrar a empresa é verificar o seu objeto social, verificar qual é a sua atividade econômica principal, que é essa análise da classificação nacional da atividade empresarial, verificar se ela está correta, se essa classificação que consta nas inscrições tributárias é uma classificação que realmente representa o que é a atividade econômica dominante da empresa, né? E como que a gente vai definir essa atividade dominante. Na legislação trabalhista, as atividades, o primeiro enquadramento, ele surge da categoria econômica. Então, ele é baseado na legislação italiana pré-guerra, na época do Mussolini, e ela trabalha com as atividades econômicas industriais, comerciais e de prestação de serviços. Ela não teve muita alteração desde que a CLT, na década de 40, foi feita. Esse mesmo artigo, ele estabelece a categoria profissional, que são os empregados daquela atividade econômica, e a diferenciada, que são empregados que se destacam dessa atividade profissional ligada a uma atividade econômica principal por alguma característica, alguma natureza que os diferencia dos demais. A categoria diferenciada, ela só é considerada diferenciada se houver uma legislação que o reconheça como tal, tá? Então, categoria dominante dos empregados. Como é que eu faço esse enquadramento? Depois de eu verificar o enquadramento patronal, que vai ser com base em toda essa situação da sua categoria econômica, eu vou procurar os sindicatos dos trabalhadores. Uma empresa que chegue para fazer uma fabricação, que seja uma indústria, ela vai verificar se a sua atividade econômica principal, por exemplo, for uma indústria metalúrgica, ela vai se filiar a um dos sindicatos patronais daquela atividade metalúrgica, que pode ser fabricação de autopeça, que pode ser fabricação de maquinário, que pode ser fabricação de tubos, enfim, ela vai verificar, existem vários sindicatos, dependendo dessa classificação, e ela vai se inserir. Ela se inserindo nisso, ela vai procurar qual é o sindicato que representa os seus trabalhadores. Normalmente são aqueles sindicatos chamados Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Metalúrgicas de tal lugar.
eu sou uma empresa que eu venho para o Brasil e eu só sou uma empresa atacadista. Então, eu vou fazer o quê? Comercialização. Eu vou importar e vou vender diretamente. Então, sou uma empresa de comércio atacadista. Eu vou procurar qual é o sindicato patronal, se é atacadista de máquina, atacadista de vidro, enfim, eu vou ter várias situações. Não encontrei nenhum que é da minha atividade. Eu vou buscar a federação. E aí, o segundo passo, vou procurar qual é o sindicato que representa os meus empregados. Isso tudo da categoria dominante. Então, sempre partindo da situação da via patronal, sempre é através disso. E os profissionais liberais e os profissionais da categoria diferenciada. Então, esse sindicato representa os empregados, os trabalhadores na empresa de indústria metalúrgica de autopeças, por exemplo, da cidade de São Paulo. Eles representam praticamente quase todos os trabalhadores daquela empresa, mas não os que forem considerados como categoria diferenciada ou os que são considerados como profissional liberal. A categoria diferenciada é uma listagem que vai ter que ser pesquisada para verificar. Normalmente, grosso modo, a gente tem, por exemplo, ascensoristas, secretárias, né, que podem ser reconhecidos. Já os profissionais liberais, eles só são representados por sindicatos que negociam com sindicatos patronais quando eles atuam como empregados naquela função. Então, eu contrato um arquiteto para trabalhar na minha empresa como arquiteto, na função de arquiteto. Ele vai ser representado pelo sindicato dos arquitetos, que vai negociar com o sindicato patronal. Eu contrato um médico que vai trabalhar como médico. Quem o representa? O sindicato dos médicos. Então, isso tudo é necessário ser feito. Definidas essas representações, esses sindicatos são os que vão poder negociar e fazer instrumentos coletivos. Que instrumentos que nós temos? No Brasil, o acordo coletivo de trabalho, que é um acordo entre a empresa e o sindicato profissional, o sindicato dos seus empregados, e aí a gente está falando de uma situação em que, por vezes, se a empresa tem vários estabelecimentos, bases territoriais diferentes, ou se ela tem uma grande categoria de trabalhadores de categoria diferenciada, ela vai ter vários acordos coletivos, ainda que do mesmo assunto. Por exemplo, uma empresa quer fazer um acordo de participação nos lucros, resultados através de acordos coletivos. Então, ela vai negociar, e ela tem uma matriz em São Paulo, uma filial em Belo Horizonte, uma filial na Bahia, uma filial no Rio Grande do Sul. Ela vai ter 4 acordos de participação nos lucros e resultados, ainda que o programa seja o mesmo, assinado com cada um dos sindicatos após todo o trâmite da negociação coletiva. Então, nós estamos falando de empresas no Brasil que têm que trabalhar com vários sindicatos profissionais, alguns com 10, 15, 20, alguns com mais de 100, dependendo do tamanho da empresa, da base territorial e do tipo de categoria de trabalhadores que eles contratam. Além desse acordo coletivo, que é feito entre a própria empresa e o sindicato dos trabalhadores, o sindicato dos empregados, a gente tem as convenções coletivas de trabalho, que são acordos macro, efetuados entre os sindicatos patronais e os sindicatos profissionais. As empresas podem votar nessas assembleias, sejam filiadas ou não, porque no Brasil existe essa diferenciação. Quando eu me insiro obrigatoriamente no sindicato, essa inserção obrigatória não me torna filiado, sócio desse sindicato. Eu me tornar sócio é um movimento voluntário, que eu posso ou não fazer, mas o fato de eu não me associar a esse sindicato, de eu não ser sócia desse sindicato, de eu não me sindicalizar, não impede que esse instrumento coletivo me atinja. No Brasil, por força de norma constitucional, os acordos coletivos têm efeito erga omnes, e por isso eles só valem se feitos por entidades sindicais reconhecidas pela legislação brasileira. Hoje, depois da reforma trabalhista em 17, os acordos coletivos têm primazia sobre a convenção coletiva, ou seja, eles podem dispor de maneira diferente que a convenção coletiva, ainda que não sejam mais favoráveis do que a convenção coletiva, por questões de situação da empresa, enfim, é uma negociação. As entidades sindicais, pela força da legislação brasileira, não podem se recusar à negociação.
Se recusarem, existe um procedimento legal em busca de entidades sindicais superiores para fazer essa negociação, ou sendo impossível, uma negociação direta da empresa com os trabalhadores, o que é mais difícil. O que é importante nesses instrumentos coletivos, na negociação, é a regra de que deve haver uma verdadeira transação. Então, o direito trabalhista brasileiro, ele é irrenunciável. Se eu faço um acordo coletivo em que eu abro mão de direitos, sem que exista uma contrapartida, esse acordo pode vir a ser declarado nulo. Então, é importante a existência dessa contrapartida, que ela não precisa ser, ao contrário do que no início da reforma se queria, que a cada cláusula se estabelecesse uma contrapartida, mas na análise do negócio jurídico, ele deve mostrar uma verdadeira transação e não somente uma renúncia. Então, essa interpretação, ela vem através de uma teoria, que é a teoria do conglomeramento, em que eu analiso o instrumento como um todo, e nele eu percebo que ambas as partes que negociaram têm vantagens e desvantagens. Então, é muito importante que esses acordos representem essa transação. Um ponto polêmico da reforma trabalhista, e é um dos pontos com maior litígio hoje no direito sindical brasileiro, na negociação, são as contribuições sindicais. A reforma transformou a contribuição sindical numa contribuição facultativa, que até 2017 era obrigatória. Um dia de março de cada trabalhador obrigatoriamente ia para o seu sindicato, e um percentual do valor do capital social da empresa no mês de janeiro ia para o sindicato que é representado. A partir de 17, as partes podem ou não contribuir com as suas entidades. Uma outra questão é a contribuição sindical, que são as taxas negociais, as contribuições associativas, confederativas, enfim, ou qualquer outro nome que se dê, que sejam fixadas nesse instrumento coletivo. A reforma reforça que nenhum instrumento coletivo pode estabelecer contribuições obrigatórias para desconto em folha ou o que for, sem a expressa e prévia anuência do empregado. Então, ele tem que anuir com isso, ele tem que concordar, e a empresa tem que tomar o cuidado de pegar essa autorização. É um dos temas mais polêmicos, muita discussão estão havendo sobre isso. O Supremo Tribunal Federal tem se mantido firme no sentido de que realmente é uma autorização individual e de que essa autorização deve ser prévia e expressa, e tem anulado cláusulas de instrumentos coletivos que estabelecem contribuições obrigatórias. Então, esse é o resumo, mais ou menos, do que é a nossa estrutura sindical. No artigo eu estabeleço alguns detalhes, não é algo também que no artigo vá se resolver, é uma situação que no Brasil ainda é bastante delicada, que exige bastante estudo e muito cuidado das empresas, porque fazer o enquadramento sindical de maneira incorreta, seja da própria empresa, seja dos seus empregados, e a empresa que faz isso, pode gerar nulidade dos instrumentos coletivos e gerar uma insegurança jurídica. Então, para quem está investindo no Brasil, pensando em investir no Brasil, eu aconselho que tome bastante cuidado com essa área e realmente estabeleça um critério bastante cuidadoso para que não haja maiores riscos nessa área. Então, é isso. Eu dei só uma ideia do que é a nossa estrutura sindical, que vai para a Câmara Espanhola para o guia de como fazer negócios no Brasil.